Bom dia. Hoje a nossa oração vai ser voltada para o meio ambiente, que é uma questão importante também de se trabalhar em relação ao campo do Brasil, e a gente vai mostrar isso aqui nessa pequena explicação que a gente preparou. Passando, por favor. O conceito do meio ambiente que está na Constituição do Brasil, como que a nossa lei maior trata. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então, a nossa própria Constituição, que é a lei maior do país, estabelece esse dever nosso de cuidar do meio ambiente, tanto por parte das autoridades que representam o poder público, quanto por parte de nós, como sociedade, temos esse dever de respeitar o ambiente onde a gente vive. Próximo, por favor. E aqui um conceito legal de meio ambiente, para os fins previstos nesta lei, que é a Lei 6938 de 81, Lei da Política Nacional do Meio Ambiente. Entende-se por meio ambiente o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Então, todos esses fatores aí são conceituados por nossa lei como meio ambiente. Mas, além desse conceito legal, a gente quer trabalhar também uma visão mais ampla, uma visão sistêmica do meio ambiente. No próximo slide a gente vai ver. Que é do livro lá do Capra, A Teia da Vida. A percepção ecológica profunda reconhece a interdependência fundamental de todos os fenômenos e o fato de que, enquanto indivíduos e sociedades, estamos todos encaixados nos processos cíclicos da natureza e, em última análise, somos dependentes desses processos. Então, a gente tenta desconstruir, a partir dessa visão, a ideia de que existe uma hierarquia, né, que o ser humano estaria hierarquicamente superior à natureza, às outras espécies. Na verdade, estão interligados, como foi colocado aí no slide. E no próximo a gente vai ver que é, na verdade, uma teia da vida. Passando. A ecologia profunda não separa seres humanos ou qualquer outra coisa do meio ambiente natural. Vê o mundo não como uma coleção de objetos isolados, mas como uma rede de fenômenos que estão fundamentalmente interconectados e são interdependentes. A ecologia profunda reconhece o valor intrínseco, ou seja, interior, de todos os seres vivos e concebe os seres humanos apenas como um fio particular na teia da vida. Então, essa visão de entrelaçamento é a visão mais adequada que a gente pode realmente ter, compreendendo a natureza e todas as espécies como sendo apenas fios de uma grande teia. A partir disso, é possível uma conscientização maior, porque vai perceber que se uma conduta nossa em relação ao meio ambiente for uma conduta agressiva, uma conduta que desequilibre, vai resultar em consequências em todos os demais campos, as demais espécies, e também em relação a nós, já que vai ser afetado de várias maneiras. A gente já percebe hoje problemas com aquecimento global, né, que provoca derretimento do gelo polar, problemas com conservação de recursos hídricos, problemas com desmatamento, então problemas de toda ordem estão ocorrendo em razão desse desrespeito para com o meio ambiente. Próximo. E aqui a gente vai perceber que existe até espíritos responsáveis pelos processos naturais, para comprovar de forma incontestável a importância do meio ambiente. Está lá no Livro dos Espíritos. Vamos fazer a leitura aqui. A pergunta 538. Formam categoria especial no mundo espírita os espíritos que presidem aos fenômenos da natureza? Serão seres à parte ou espíritos que foram encarnados como nós? Aí vem a primeira resposta. São espíritos que foram ou que serão o quê? Encarnados. Aí continua o desdobramento da pergunta. Pertencem esses espíritos às ordens superiores ou inferiores da hierarquia espírita? E vem a resposta. Isso é conforme seja mais ou menos material, mais ou menos inteligente o papel que desempenhem. Uns mandam, outros executam. Os que executam coisas materiais são sempre de ordem inferior, assim entre os espíritos como entre os homens. Então, esses de ordem inferior seriam até aquilo que é conhecido como os elementais, né? Os seres elementais, que não é muito comentado via de regra, mas são esses espíritos da natureza responsáveis por ações mais materiais, né? A gente percebe até que existe uma divisão de tarefa entre espíritos hierarquicamente superior,
que comandam esses inferiores para presidir os fenômenos. Fenômenos como tempestades, né, fenômenos como até mesmo erupção vulcânica, todos esses aí estão sendo encarregados por esses espíritos. Próximo. E aqui o estudo que foi feito em relação ao problema do desmatamento da Amazônia. 8 organizações ambientalistas, Greenpeace Brasil, ICV, Imaflora, Amazon, IPAM, Instituto Socioambiental, WWF Brasil e TNC Brasil, apresentaram pela primeira vez no Brasil o relatório Desmatamento Zero na Amazônia, como e por que chegar lá. O seminário que aconteceu em São Paulo, com a mediação do jornalista Marcelo Tassi, teve como objetivo debater as propostas apresentadas pelo grupo no documento para frear o desmatamento. É matéria do site do Greenpeace aqui no Brasil. Próximo. E aí eles chegaram a essas conclusões aqui. A trilha para o desmatamento zero, de acordo com o relatório, envolve ações de governo, setor privado e sociedade, e passa necessariamente por 4 eixos de atuação: implementação de políticas públicas ambientais efetivas e perenes, apoio a usos sustentáveis da floresta e melhores práticas agropecuárias, restrição drástica do mercado para produtos associados a novos desmatamentos e engajamento de eleitores, consumidores e investidores nos esforços de zerar o desmatamento. Então, são várias ações que são sugeridas aí, cada uma abrangendo um tipo de público-alvo, né, e passando essa visão da necessidade que temos de olhar para essa questão com mais atenção. Próximo. E é exatamente esse, então, que vai ser o nosso foco da oração. Porque, apesar desse relatório ter sido especificamente em relação ao desmatamento na Amazônia, é possível a gente concluir que todos esses fatores aí são, de forma mais ampla, necessários para a gente cuidar da questão ambiental, seja em relação aos recursos hídricos, seja em relação ao descarte de resíduos sólidos, que é um problema grave que a gente tem também, e todos os aspectos ambientais que a gente está com um problema. O foco da oração vai ser esse, então: implementação de políticas públicas ambientais efetivas e perenes, apoio ao uso sustentáveis da floresta e melhores práticas agropecuárias, restrição drástica do mercado para produtos associados a novos desmatamentos ou a qualquer outro problema ambiental, né, a gente pode incluir aqui, e o engajamento de eleitores, consumidores e investidores nos esforços de zerar o desmatamento, mediante a assimilação da ideia de interconexidade e interdependência entre seres humanos e o meio ambiente, a questão da teia da vida. Fazendo isso, a gente tenta trabalhar a ideia de conscientização ambiental e dessa lei da interconexidade. Então, às 11 horas, a gente vai fazer nossa oração e aguardo todos até lá.